Olá a todos, que Deus em sua infinita bondade nos ampare, nos fortaleça, nos ilumine, que luz se faça em todas as famílias, em todos os lares da terra, que luz se faça dentro de cada um de nós. Nós hoje queríamos comentar um pouquinho sobre o livro Boa Nova. Esse livro, dentre tantas e tantas preciosidades da doutrina espírita, é uma obra particularmente muito especial, não é? É um livro que tem a psicografia do Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, de Irmão X, que nos traz ali várias passagens de Jesus, os diálogos com os discípulos, Jesus ali com toda a sua sabedoria, né? E traz ensinamentos ali de grande valia ali para o nosso dia a dia. E nos chama muita atenção a introdução desse livro, que chama Na Escola do Evangelho, que fala um pouco o próprio Humberto de Campos, né, o autor espiritual, o Irmão X, falando ali sobre o livro, né? Então ele diz que é um esforço modesto, né, em que muitos ali vão achar estranho ele numa outra linguagem, porque Humberto de Campos ele foi um grande jornalista, foi escritor, pertenceu à Academia Brasileira de Letras, né? Foi político, e aqui ele, naturalmente, com essa visão do outro lado, ele tem um outro enfoque, são outros temas, já que aqui ele está falando muito de Jesus, do Evangelho. E ele diz: meu problema atual não é o de escrever para agradar, mas o de escrever com proveito. Olha que interessante essa frase. Meu problema atual não é o de escrever para agradar, mas o de escrever com proveito. Porque é muito natural que os escritores na Terra tenham ali, muitas vezes, o interesse em agradar o seu público, em ter as suas obras divulgadas, vendidas, né? Mas a visão do outro lado já é muito mais clara, né? Uma visão muito mais espiritual, que não é agradar, mas escrever com proveito. Então, trazendo até para a nossa vida, para a nossa reflexão, nós temos que nos perguntar, né, se as nossas atitudes, se as nossas palavras, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente escreve, né, o que tem surtido ali na vida das outras pessoas. Porque se nós pararmos para pensar, a todo momento nós estamos convivendo com alguém. A todo momento nós estamos nos relacionando, seja um contato direto, seja pelo pensamento, que sabemos hoje que o nosso pensamento ele é matéria, ele é força, ele é energia. Então essa troca, seja entre nós encarnados ou encarnados e desencarnados que já foram, ela é intensa, ela é constante. Então nos perguntemos, se aquilo que falamos, aquilo que pensamos, isso tem sido ali canalizado com proveito, menos com a preocupação de agradar os outros, mas que elas sejam ali proveitosas, que elas sejam produtivas, que elas transmitam ali o bem, né? Ele diz, né, que hoje não mais cogito de crer, porque sei. Olha que interessante, eu não digo mais que creio, mas que eu sei. É muito comum as pessoas nos perguntarem: você acredita em espíritos? Nós dizemos, sim, acredito. Mas uma coisa é falar eu acredito, outra coisa é falar eu sei. Eu tenho convicção de que eles não só existem, como interagem conosco ali o tempo todo, como foi dito. Então, nós devemos caminhar para essas convicções, né? Claro, uma convicção baseada no estudo, no bom senso, no raciocínio, na lógica, em que nós não vamos não somente falar que nós acreditamos, por exemplo, em Deus, que nós acreditamos em Jesus, mas acima de tudo que nós sentimos. Para que um dia nós cheguemos como Paulo, né, que diz: não é o Cristo, não sou eu que vivo em Cristo, mas é o Cristo que vive em mim. Vejam, não sou eu que vivo no Cristo, mas é o Cristo que vive em mim, mostrando ali uma profunda identidade, né, uma profunda comunhão, sentindo ali o Cristo dentro de si. Porque nós dizemos: Deus é nosso Pai, Jesus é nosso Mestre. Mas será que nós nos sentimos filhos de Deus? Será que sentimos esse Cristo que é nosso Mestre nos acompanhando, vibrando por nós? Sentimos esse carinho? Então essa proximidade, essa intimidade, ela deve ser cultivada dentro de nós.
observando tudo que nos rodeia, a beleza da criação, a beleza da natureza, tantos e tantos fatos que acreditamos ali a sorte, mas que quantos não são ali fruto da providência divina que nos ampara, que nos fortalece. É que nos fixamos excessivamente naquilo que nos acontece de ruim, daquilo que não dá certo, e pouco valorizamos as bênçãos que temos recebido ali do mais alto. Então ele diz: hoje eu já não cogito mais de crer, porque eu sei. E aquele mestre, e Jesus de Nazaré, polariza igualmente as minhas esperanças. Lembro-me que um dia, palestrando com alguns amigos protestantes, notei que classificavam a Jesus como a rocha dos séculos. Sorri e passei como os pretensos espíritos fortes da nossa época aí no mundo. Seja os amigos protestantes falando de Jesus, que Jesus era uma rocha, ele passa a sorrir. A gente depreende aqui que, sem dar grande importância, despretensiosamente ele faz aquilo. Hoje, porém, ele diz: eu já não posso sorrir nem passar. Eu sinto a rocha milenária, luminosa e sublime que nos sustenta o coração, atolado no pântano de misérias seculares. E aqui estou para lhe prestar o meu preito de reconhecimento com essas páginas simples, cooperando com os que trabalham devotadamente na sua causa divina de luz e de redenção. Jesus vê que no vaso imundo do meu espírito penetrou uma gota de amor desvelado e compassivo. Vejam, Jesus vê que no vaso imundo do meu espírito penetrou uma gota do seu amor desvelado e compassivo. Ele não fala aqui no sentido de se autodesmerecer, de desvalorizar, mas o sentido de que uma simples gota ali do amor do Cristo, o quanto ele clareia ali o nosso espírito, o quanto clareia o nosso coração, o quanto ali descerra, novas oportunidades, nos tirando ali daqueles antigos hábitos do passado há tanto tempo arraigados. Por isso é que Jesus dizia: conhecereis a verdade e ela vos libertará, porque essa comunhão com Cristo, essa comunhão com o Evangelho, essa percepção, essa vivência do Evangelho nos tornará espíritos muito mais livres, muito mais leves, até mais felizes, na medida em que vamos percebendo ali a grandeza e o amparo da bondade de Deus no nosso caminho. Ele continua dizendo: o homem perverso, ele falando dele mesmo, que chegava da terra, encontrou raio de luz destinado à purificação do seu santuário. Jesus ampara meus pensamentos com a sua bondade sem limites. A ganga terrena ainda abafa em meu coração o ouro que me deu da sua misericórdia. As impurezas ainda abafam no coração dele o ouro que Jesus o deu pela misericórdia. Mas como Bartolomeu, um apóstolo, eu já possuo bom ânimo para enfrentar os inimigos da minha paz que se abrigam em mim mesmo. Ou seja, os grandes inimigos, eles estão dentro de nós pela falta de confiança, pelo medo, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo. Então, é um convite para que nós não culpemos as pessoas, culpemos a vida, E também não é ficar se culpando, mas é ter essa consciência de que nós somos responsáveis por cada um de nós. É muito natural que todos nós buscamos o acalanto, a ajuda, o amparo, Mas, acima de tudo, apesar de todos os recursos que Deus nos oferece, que a vida nos oferece, temos um espírito protetor, a responsabilidade é sempre nossa. Então é um convite para que nós possamos reduzir gradativamente tantas queixas, tantas lamentações, nos sentindo ali desprotegidos e pensarmos: não, eu não estou sozinho, existe um Deus que me ampara, que me fortalece, aos espíritos amigos, o meu espírito protetor e tantos que conhecemos ao longo de muitas existências. Claro que tem também os desafios, mas
eu vou assumir a responsabilidade pelo meu crescimento, eu vou fazer o meu melhor. Vivendo um dia de cada vez, plantando e deixando ali que a colheita venha no tempo oportuno, como Deus melhor aprouver. Então ele diz: eu tenho uma alegria do Evangelho, porque reconheço que o seu amor não me desampara. Confiado nessa proteção amiga e generosa, meu espírito trabalha e descansa. Olha que frase interessante. Confiado na proteção amiga, de Deus, de Jesus, generosa, meu espírito trabalha e descansa. Então, quando nos sentimos esse sentimento dentro de nós de paz, de serenidade, de harmonia, nós, seja no trabalho, seja no descanso, nós estaremos ali ligados ao Pai maior, nós estaremos fazendo aquilo com alegria, com bom ânimo. E aqui é um convite também, uma reflexão, para que aprendamos a trabalhar e a descansar, Seja numa atividade ou na outra, seja no trabalho e no descanso, são momentos ali que alimentamos a nossa alma, são momentos de refazimento. Porque nós temos uma ideia ainda errada de que o trabalho dá trabalho, Trabalho só cansa, trabalho é imposição, mas nós podemos perceber o trabalho como uma oportunidade, e não somente como uma obrigação. O trabalho como uma bênção e não como uma prisão ali. Tanto que quando nós não temos absolutamente nada para fazer, ou até do ponto de vista profissional, quando nós ficamos desempregados, nós falamos: poxa, como é bom ter um trabalho, como é bom ter uma rotina. Aquela frase que diz que é melhor trabalharmos num dia de chuva do que distribuirmos currículo num belo dia de sol. Agora, ele continua dizendo, para consolidar a estranheza dos que me leem com o sabor da crítica tão ao gosto do nosso tempo, justificando a substância real das narrativas desse livro, citarei o apóstolo Marcos quando diz: e sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E o apóstolo João quando afirma: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, que se cada uma de per si fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que escrevessem. Então ele, citando aqui Marcos e citando João com frases ali de Jesus sobre os ensinamentos do Cristo. E é só. Como se vê, ele diz, eu não faço referência aos clássicos da literatura antiga ou contemporânea. Eu cito Marcos e João. É que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu agora peço a Deus que abençoe a minha esperança de permanecer ao número desses últimos, os evangelizados. Então vejam que ele fala de espíritos esclarecidos e evangelizados. Nós podemos ser espíritos esclarecidos, acumularmos ali conhecimento, informação, cultura, mas podemos ter tudo isso e não sermos evangelizados, ou seja, que essas informações elas não toquem ali a nossa alma, elas não mudem ali o nosso comportamento diário. Nós lembramos uma vez mais Frei Fabiano de Cristo quando ele fala da diferença de cultura com a sabedoria. Ele diz que cultura é aquilo que vem de fora para dentro. É tudo aquilo que nós aprendemos, lemos, ouvimos, estudamos. Isso é cultura. Mas ele fala que a sabedoria é diferente. A sabedoria é que vem de dentro para fora. Ou seja, é aquilo que nós assimilamos, é aquilo que de fato nós sentimos dentro de nós. Então ele fala que podemos ter pessoas ali muito simples do ponto de vista do conhecimento, mas que são pessoas sábias, pessoas que vivem a vida com uma simplicidade muito grande, não do ponto de vista de bens, mas que enxergam as coisas com muita clareza. Então são pessoas que não têm talvez muita cultura, mas elas trazem dentro de si muita sabedoria. E talvez a gente sabe hoje que não tenha muita cultura dessa vida, nessa vida elas não foram
não tiveram a oportunidade de cursar uma faculdade, de ter um título acadêmico, mas que são espíritos que trazem do passado talvez um conhecimento profundo, agora temporariamente adormecido, mas que são sábios, né? Que são o pouco de conhecimento que eles trazem, né, que eles têm nessa vida, aquilo para eles é utilizado de uma maneira cristalina. Então, por isso é que ele fala que Deus o abençoe para que entre espíritos esclarecidos e evangelizados que ele pertença a esse grupo dos espíritos evangelizados. Enfim, isso é a introdução do livro Boa Nova, mas nós achamos que valeria a pena compartilhar, né? Que fica o convite para que possam conhecer esse livro, que tem textos ali altamente inspiradores ali para o nosso dia a dia, sobretudo os diálogos de Jesus com toda a sua sabedoria, com todos os ensinamentos. Então que Deus nos ampare, nos fortaleça, nos ilumine, que traga ali a todos nós a clareza, a lucidez, para que possamos compreender o objetivo maior da nossa existência, fazendo aqui o melhor que pudermos, para que quando partirmos, tenhamos deixado aqui na terra mais afeições. Graças a Deus, graças a Jesus. Saudações a todos. Dando continuidade, então, ao tema obsessão, trazido por Manuel Filomeno de Miranda no livro Nos Bastidores da Obsessão, pela psicografia do Divaldo Franco, nós estamos vendo em sequência, pela riqueza deste prefácio, vale a pena irmos esmiuçando. Então, dando continuidade, nós temos, ele nos traz: vivemos cercados na Terra daqueles que nos precederam na grande jornada da desencarnação. Muito interessante, já nos leva a nos lembrarmos do ensinamento de Paulo, né? De Paulo de Tarso, desprezado por muitos que buscam não entender o que isso significa, né? Que nos alerta que em torno de nós há uma nuvem de testemunhas. Uma nuvem de testemunhas. Ele nos trouxe isso de uma forma muito clara lá atrás, né? Aos tempos, logo após a partida de Jesus. E nos afirmou, né? Nos afirmou que estamos juntos a uma nuvem de testemunhas. Mas nem todos entendem o que ele quis nos passar, né? Então, como é natural, em razão disso, somos o que pensamos. Isso é uma grande verdade. Nós somos o que pensamos, não o que aparentamos ser, né? Então, em razão disso, somos o que pensamos, permutando vibrações que se harmonizam com outras vibrações afins. Como é natural, graças às injunções do renascimento, o homem é impelido à depressão ou ao exaltamento, vinculando-se aos pensamentos vulgares compatíveis às circunstâncias do meio, situação e progresso. Então, de acordo ali com as injunções do renascimento, o que ele quer dizer? Aquelas situações que nós trazemos, né? E que funcionam como imposições, porque vem ali já determinadas marcas, né? No nosso perispírito, que se manifestam no nosso corpo físico, determinadas situações que a nossa casa mental alimenta e, evidentemente, ela retorna para cá tal qual e isso vale, nós sempre não dizemos que nós retornamos ao plano espiritual, que é a nossa casa, é o voltar para casa, né? Retornamos tal qual somos. Então, exatamente como estávamos no momento, como vínhamos sendo, né? No momento em que os nossos olhos se fecham,
despertaremos do lado de lá tal qual somos. Da mesma forma, também retornamos ao corpo carnal tal qual somos, com uma grande oportunidade, a bênção da infância. A infância é uma bênção, porque podemos trazer ali tantas tendências, tantos arrastamentos, né? Tantas dificuldades ali como espíritos, né? Em função ali das nossas escolhas, da nossa bagagem muitas vezes tão nociva, né? Tão sem coisas realmente importantes, os apetrechos que vamos acumulando nessa mala, digamos, né, nessa bagagem que carregamos conosco, aonde quer que estejamos, muitas vezes não tem coisas que deveriam ser úteis, né, que poderiam ser úteis porque não foram conquistadas. Mas é na infância, então. A infância é o tempo propício para que a boa educação, o amor dos pais, o bom encaminhamento possa despertar neste espírito que retorna ao corpo de carne os bons propósitos, as condições de melhoria. Continuando, assim faz-se imprescindível o exercício da prece mental e habitual para fortalecer as fulgurações psíquicas que visitam o cérebro, constituindo a vida normal propícia à propagação do pensamento excelso, né? Então, é importante o exercício da prece mental, habitual, deve fazer parte ali dos nossos hábitos para nos ajudar, né? Para fortalecer as fulgurações psíquicas, né? Buscando ali afastar todo e qualquer pensamento contrário à lei do bem, à lei do amor. Porque o homem, ele foi criado e ele tem dentro de si essa busca do bom, do justo e do belo. Por mais que estejamos complicados nessas escolhas, nessas buscas, por mais que estejamos atrasados e comprometidos, em nós há, né? E despertará esse desejo da busca do bom, do belo e do justo. Mas vamos ao texto. Enquanto o homem se descuida da preservação do patrimônio divino em si mesmo, verdugos da paz acercam-se da residência carnal, ameaçando-lhe a felicidade. Endividado para com eles, faz-se mister ajudá-los, com os recursos valiosos da virtude, palmilhando as sendas honradas, mesmo que urzes e cardos espalhados lhe sangrem os pés. Todos renascemos para libertar-nos do pretérito culposo em cujos empreendimentos fracassamos. E como a dívida se nutre do devedor, enquanto não nos liberarmos do compromisso, ficamos detidos na retaguarda. É por este motivo que o apóstolo dos gentios nos adverte quanto à nuvem que nos acompanha, revelando-nos a continuada companhia dos desafetos desencarnados. Então, essa nuvem nada mais é do que essas presenças que nos acompanham dos nossos desafetos. E me lembrei agora um tema que trouxemos várias vezes. Comentamos por algumas vezes o caso de uma jovem que ela, por desilusões amorosas, né? Então ela trazia uma tendência ali a não ter um controle dos pensamentos, não ter uma firmeza moral para estar preparada para as situações que a vida nos traz, né? Na idade mais madura, na infância, na juventude, estamos sempre ali lidando com frustrações, seja qual for a nossa faixa etária, frustrações, desencantos, né? Isso faz parte do nosso processo evolutivo, até da nossa necessidade
né? Porque vamos recebendo as consequências daquilo que somos, daquilo que fazemos, ou até mesmo das expectativas que colocamos no outro. Nós colocamos no outro determinadas expectativas, sendo que o outro muitas vezes não estava engajado desta forma como nós gostaríamos que fosse. Aí, isso tudo nascido de uma imaturidade, né? Natural do espírito, né? Desejoso muitas vezes de que algo ali que de bom lhe aconteça nesse sentido afetivo, e ele pode realmente ali, em outras situações, tantas outras situações, não apenas afetivas, situações de promoções no emprego, né, de cargo, espera-se uma situação e não acontece, enfim. Podemos colocar e colocamos muitas vezes expectativas que vão além da vontade do outro, além do radar do outro, né? E vamos sofrer ali frustrações, desencantos. E essa jovem, como falávamos, despreparada para os desencantos, né? As frustrações da vida, ela passa a nutrir um desejo por um desencanto amoroso, ela passa a nutrir um desejo de não viver mais, né? É um processo de fuga das almas imaturas, das almas que ainda não buscam a Deus, das almas que não conseguem dar um significado para suas vidas, nem tampouco ressignificar as suas vidas devido às mudanças que surgem, né? Em função dessas situações que nos alcançam, mas nós temos que sempre buscar ressignificar as nossas vidas, né? Para continuarmos firmes nos nossos propósitos, mas nem sempre se tem esse preparo e muitas vezes caminha-se para aquele desejo de não existir. E esse desejo de não existir só pode vir de uma mente despreparada no sentido de não conhecer as leis divinas que nos regem, de não conhecer que não somos um corpo de carne, portanto não adianta atingir esse corpo de carne achando que nos livraremos ali da situação que tanto dói, né, que tanto angustia. Por quê? Não somos um corpo de carne, somos espíritos, espíritos imortais, criados por Deus. Mas esse afastamento de Deus nos desliga dessa certeza, dessa convicção que somos imortais. Porque se tivéssemos essa convicção, aquele que tem essa convicção não cometeria um suicídio, por mais dolorosa que fosse a situação que lhe chega. E por quê? Porque ele saberia que ele atingiria o corpo, mas jamais a alma que é imortal. E que logo em seguida se sentiria vivo num corpo prejudicado pelo efeito do que foi causado no corpo físico, com todos os dramas vivenciados, potencializados por toda a situação dolorosa criada. Então, né? Mas essa jovem, então, voltando, ela não tinha esse preparo. Mas o ponto que eu quero chegar é que por não ter esse preparo, ela passou a alimentar esse desejo, foi alimentando esse desejo, já idealizando um copo de veneno, né? Assim, ingerir algo que lhe acabasse com a vida corpórea, né? E assim foi, né? Que num determinado momento, então, ela, depois de planejar, ela vai executar. Na hora que ela vai executar e ela está ali diante daquele veneno, nós sabemos que a ajuda está sempre presente, sempre. Ajuda, o bem é infalível, o bem não falha. Está sempre presente para aquele que quer se ligar ao bem. Então ela teve um lampejo, na hora realmente do ato, ela teve um lampejo de lucidez.
E esse lampejo de lucidez foi o suficiente para ela ter uma visão da bobagem que ela estaria cometendo, do quanto ela não deveria fazer aquilo. Ela teve essa lucidez, mas ela nos relata, ela vem através do irmão X e pede para ele contar aos encarnados, né? Através ali da mediunidade do Chico Xavier, ela fala: você que fala aos encarnados, conte isso para eles, que eu tive um lampejo de lucidez, mas eu já estava de tal forma envolvida com os meus desafetos que ganharam campo em função dos meus sentimentos, né? Da minha falta de fé, da minha falta de confiança. Eles se apropriaram da minha casa mental e como tal, então, né, como senhores do meu pensamento, da minha vontade, das minhas decisões, mesmo tendo esse lampejo e não querendo sorver o veneno, era tarde. Como que num processo hipnótico eu sorvi todo o veneno. Ou seja, ela parte, ela abandona o corpo sem desejar, antes do ato. Nós sabemos que muitos, depois que cometem o ato do suicídio, se arrependem imediatamente, porque são levados justamente por essas situações, por essa nuvem que se achega a nós pelos nossos pensamentos doentios. E ela nos relata que ela não teve forças, mesmo não desejando, porque já estava entregue a um processo hipnótico. Teve culpa? Teve, porque aqui não é julgamento, aqui é análise para o nosso aprendizado. Então, colocando, ela vai sofrer as consequências do seu ato? Vai, porque ela praticou o ato. Mas poderíamos pensar, mas ela praticou o ato, mas não foi por essa injunção, né? Por esse envolvimento, por essas mentes que a hipnotizaram. Mas ela deixou-se hipnotizar. Ela não cuidou da sua casa mental. Ela deixou que eles se assenhoreassem dos seus pensamentos, da sua vida mental. Compartilhando com eles, quando eles insuflavam ali, possivelmente, com certeza, né, aqueles pensamentos que potencializavam a sua amargura. Então é isso. Que doutrina maravilhosa que nos esclarece que não há castigos. O que há são consequências. Lei de causa e efeito. Mas vamos continuar, então. Exercite-se assim no ministério da oração, meditando quanto às inadiáveis necessidades de libertação e progresso. Cultive a bondade, desdobrando os braços da indulgência, de modo a alcançar os que seguem desatentos e infelizes, espalhando desconforto e disseminando a loucura. Então, como nós temos que buscar